Treino em Foco responde: treinamento para emagrecimento do indivíduo obeso. Que treinamento seria mais interessante para nós fazermos para o indivíduo obeso, pensando no emagrecimento desse indivíduo? É isso que nós vamos discutir hoje no Treino em Foco. A pergunta do Eduardo Campos é: João, seria interessante aplicarmos um treinamento, por exemplo, pensando num EPOC para emagrecimento de um obeso? Ou seria mais interessante trabalharmos com zona lipolítica para o emagrecimento desse indivíduo obeso? Bem interessante a pergunta do Eduardo e um aspecto fundamental que nós observemos. Num indivíduo obeso, previamente sedentário, e vamos imaginar que esse indivíduo é sedentário previamente há alguns anos, vamos imaginar aí 5 a 10 anos, e por isso da sua obesidade e o sedentarismo associado a isso, nós temos que imaginar que não é só o problema do teor de gordura corporal elevado nesse indivíduo obeso. Muito provavelmente esse indivíduo obeso também apresenta uma fraqueza muito grande, um nível de destreinamento muito grande de musculatura, de uma forma geral, do seu sistema tendíneo, de uma forma geral, do seu sistema ligamentar, de uma forma geral, em diferentes pontos, onde nós observamos ligamentos articulares, a sua cápsula articular, a sua articulação em si e demais sistemas do aparelho locomotor, como nós podemos pensar aí do tecido ósseo, como é que se encontra a estrutura do tecido ósseo desse indivíduo. Então, o indivíduo obeso e sedentário previamente, ele apresenta diversas questões estruturais mecânicas do aparelho locomotor em déficit. Como eu disse, sistema ósseo, sistema ligamentar, sistema tendíneo, sistema ligamentar, além de uma sobrecarga grande gerada pelo tecido gordo corporal. Então é importante, quando nós vamos pensar treino para esse indivíduo, nós pensarmos, além obviamente do treino que gere o emagrecimento, nós pensarmos um treino que fortaleça o seu aparelho locomotor. Pensando aqui em aparelho locomotor, todos esses sistemas que eu comentei anteriormente. E por vezes é mais interessante, nos primeiros meses de treinamento, nós focarmos o trabalho no fortalecimento do aparelho locomotor do que focarmos o trabalho propriamente dito no emagrecimento. O emagrecimento passa a ser uma consequência do treinamento feito com um enfoque no fortalecimento do aparelho locomotor. Porque vejam bem, um trabalho que vise um EPOC para produzir o emagrecimento, ele depende, esse EPOC, de um treinamento intenso sendo executado, e isso que irá gerar o consumo excessivo de oxigênio e o consumo excessivo também de energia no pós-esforço, o que irá contribuir para o emagrecimento desse indivíduo obeso. Mas para que nós possamos gerar esse EPOC intenso e que tenha uma contribuição significativa no emagrecimento, nós necessitamos de um treino intenso. Esse treino intenso irá exigir do aparelho locomotor, a não ser que seja feito um treinamento intenso na água, como natação. Mas fora essas questões, mesmo num ciclismo indoor, nós teremos uma exigência do aparelho locomotor. Se nós fizermos uma caminhada, nós teremos uma exigência do aparelho locomotor. Se nós fizermos trabalho de remada, de remo, nós teremos uma exigência do aparelho locomotor. Se nós fizermos uma corrida, que seria muitas vezes contraditória à questão do obeso, nós teremos uma exigência do aparelho locomotor. E lembrem bem, como eu comentei anteriormente, muito provavelmente um aparelho locomotor destreinado. E quando nós colocamos esse aparelho locomotor a suportar cargas corporais de um indivíduo obeso, com uma alta sobrecarga de massa corpórea, e essa massa corpórea advém da gordura corporal, nós temos uma sobrecarga muito grande para articulações, para ligamentos, para tendões, para cápsulas articulares, para o próprio sistema ósseo. E se essas estruturas não estiverem treinadas e nós estivermos pensando num treinamento intenso para gerar um EPOC posterior, isso passa a ser um problema. Então, é mais interessante nós elaborarmos um macrociclo de treinamento, onde o primeiro mesociclo de treinamento nós teríamos, nesse primeiro período de treinamento desse mesociclo, um enfoque sobre o desenvolvimento do aparelho locomotor desse indivíduo obeso. Ou seja, fortalecer seus ligamentos, fortalecer suas articulações, fortalecer seus tendões, sua estrutura muscular, obviamente, seu aparelho ósseo, sua estrutura óssea, seu esqueleto ósseo,
esse poderia ser o nosso objetivo principal num primeiro mesociclo, que pode durar 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Dependerá muito das condições desse indivíduo obeso e do quanto eu preciso preparar o aparelho locomotor. Nesse meio tempo, uma dieta, obviamente, deve estar sendo fomentada e seguida, mesmo que uma dieta leve na restrição calórica, mas uma dieta que gere algum grau de restrição calórica. Associado a um treino de fortalecimento do aparelho locomotor, associado a essa dieta, claro que lentamente, mas ao longo do tempo, isso já irá gerar respostas positivas ao programa de dieta e programa de exercício físico, levando esse indivíduo obeso gradativamente e de forma lenta a perder o seu teor de gordura com uma segurança ortopédica, com uma segurança do seu aparelho locomotor. Isso é um ponto importante. Permitindo a ele que termine essa primeira fase, esse primeiro mesociclo de treinamento, fortalecendo o seu aparelho locomotor, e a partir desse fortalecimento do aparelho locomotor nós podemos pensar em outras vertentes e outras possibilidades, programas de treinamento, a partir desse ponto, e que sejam de maior intensidade. E sendo de maior intensidade, terão um consumo energético maior. E tendo um consumo energético maior, a contribuição para o processo de emagrecimento desse indivíduo obeso será maior. Mas vejam bem, isso tudo será conseguido se nós fizermos, num primeiro momento, um trabalho de fortalecimento do aparelho locomotor. Isso é o que nós necessitamos fazer. Isso é um ponto fundamental. Então eu coloco esse posicionamento do treino em foco, que é uma ideia geral, principalmente quando nós temos um indivíduo obeso e sedentário, que na maioria das vezes é o que nós encontramos. Primeiramente, nos preocuparmos com melhorarmos a capacidade de treinabilidade desse indivíduo, fortalecendo o seu aparelho locomotor. E num segundo momento, sim, focarmos aí em níveis de treinamento adequados para esse indivíduo obeso. Lembrando que um trabalho de High Intensity Interval Training, um trabalho de HIIT gerando EPOC para esse indivíduo obeso no primeiro momento, me parece totalmente fora de contexto, já que será um trabalho intenso e que pode agredir e irá agredir de uma forma muito intensa o seu aparelho locomotor, principalmente as articulações, tendões e ligamentos. Então é importante que nesse primeiro momento não se faça um treinamento intervalado de alta intensidade. Pode até se fazer um trabalho intervalado, mas não de alta intensidade, e sim de baixa intensidade, para requerer baixa intensidade do aparelho locomotor, não correndo riscos ortopédicos durante o treinamento. Então fica essa ideia, essas linhas de raciocínio do treino em foco para que vocês possam observar nos treinos de vocês e aplicar nesse indivíduo obeso que possa aparecer como um cliente de treinamento de vocês, ok? Um grande abraço, pessoal, obrigado por estar nos seguindo. Se estão gostando do nosso material, se nosso material está contribuindo com vocês, a ajuda maior que vocês podem trazer ao Treino em Foco é divulgar o nosso conteúdo, é mostrar o nosso conteúdo aos seus familiares, aos seus colegas de faculdade, aos seus colegas profissionais de educação física, a pessoas do seu convívio social. Isso irá ajudar que o Treino em Foco se torne mais conhecido e isso irá nos ajudar na distribuição e na proliferação aí da nossa informação ao longo da população. Muito obrigado, até amanhã em mais um Treino em Foco Responde. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,